E vamos agora com mais uma entrevista. Vamos falar sobre a criação da região metropolitana de São José do Rio Preto. O projeto de lei complementar número 57, de 7 de agosto de 2019, de autoria do deputado Sebastião Santos, criou a região metropolitana de São José do Rio Preto, comunidade regional do território do estado de São Paulo. Sobre esse assunto, nós vamos falar com o deputado Sebastião Santos, que vem aqui até o nosso estúdio da Rede Alesp, aqui dentro da própria Alesp. Deputado Sebastião Santos, seja bem-vindo. Bom dia a todos os amigos que nos ouvem, nos assistem aí pelas redes sociais. É um grande prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho desse tema tão importante para a região noroeste do estado de São Paulo. Exatamente. Deputado, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, essa lei complementar 57 de 2019 cria a região metropolitana de São José do Rio Preto. Qual o impacto que esse projeto vai trazer para aquela região? Olha, em primeiro lugar, organizar toda a região. Então, quando nós falamos de uma cidade grande e de outras cidades no seu entorno de menor porte, de médio porte, nós falamos de termos privilégios para um e problemas para outros. E quando você começa a organizar regionalmente um determinado local, todos participam do bolo igualmente. Então, vamos falar da questão ambiental. Nós temos lá uma reserva muito grande da Mata Atlântica, né, que pega Rio Preto e pega Mirassol. Rio Preto se beneficia com recursos oriundos aí das esferas estadual, federal, municipal, até mesmo do judiciário, através de multas do meio ambiente, e que Mirassol, pelo contrário, fica com o problema. Tem lá sua reserva, tem seu espaço, mas que infelizmente você vê animais sendo colocados de forma errada, plantio de vegetação que não deveria estar lá e que passa a existir. Por quê? Porque você não tem a condição de ter ali uma fiscalização, de ter ali um investimento adequado. Então nós vemos todo um entorno de Rio Preto sendo, nesse momento, alvo realmente de uma ideia muito importante que aconteceu já com vários lugares, né? Nós temos aí todas as regiões que já foram construídas, né? Aqui de São Paulo. Região de Campinas, por exemplo. Campinas, né? Santos, né? Região do ABC. ABC. Então você vê que onde se organizou, você tem todo um ideal em prol da população. Vamos supor, hoje nós temos a rodovia Washington Luiz, que chega à maioria dos locais, principalmente os locais que estão sendo discutidos agora, que seriam trazidos para dentro da região metropolitana de Rio Preto. E aí você tem a Washington Luiz, uma rodovia pedagiada, um pedágio com valor alto, mas que falta segurança. Você não tem dentro da área urbana mesmo de Rio Preto a Mirassol, de Rio Preto a Abadi, de Rio Preto até Cedral, segurança para todos os usuários que ali estão ter esse benefício. Agora, quando eu crio um benefício, vamos supor, vou fazer a terceira faixa, vou fazer as alças laterais da rodovia para que a população que vai se deslocar de Rio Preto até Mirassol, ela venha pelas marginais, não pela rodovia principal, pela malha principal, né? Então você cria algo diferente, já cria uma segurança maior para a população. Infelizmente, hoje nós vemos acidentes inúmeros. Começou a chover, o trânsito hoje já é complicado, né? Nas principais rodovias ali, você tem a BR-153, você tem a parte da Assis Chateaubriand, você tem a Washington Luiz, e aí você fica aquele gargalo. O gargalo todos os dias estão, pela manhã, período da tarde, uma parte da noite,
E esse gargalo, ele faz o quê? Ele faz a população se limitar. E esse limite, muitas vezes, traz acidentes. Por quê? Nós sabemos que o brasileiro, ele dirige o carro, mas, na verdade, ele não conhece, muitas vezes, o que é o trânsito. Eu tenho a carta de motorista, eu já posso pegar, já estou habilitado a pegar um carro, sair em qualquer lugar. E não é assim, nós sabemos que existe toda uma dinâmica. Eu tenho que ter conhecimento o que eu estou fazendo no volante do meu carro, qual é a velocidade que eu posso trafegar, qual o espaço que eu tenho que ter do carro da frente. E a gente sabe que isso não acontece. Então, com o acúmulo das pessoas utilizando as rodovias da região, nós vemos muitos acidentes, principalmente o acidente que vai levar essa pessoa a cair nos canteiros e muitas vezes, como nós tivemos lá, várias pessoas vindo falecer. Entende? Por quê? Porque não está organizado. Então, a malha viária, ela está totalmente desorganizada. O que foi feito lá no passado não teve uma inovação. E por quê? Por falta de recursos. Então, falta de recursos gera insegurança, gera problema de saúde, gera problema de educação, porque você vê muitas vezes a criança tendo que sair de bairros que demoram horas para poder chegar na escola, então ele já chega cansado na escola e a escola muitas vezes, como uma delas que nós estivemos 2 semanas atrás, uma escola de 1970 e que tem o teto baixo, pé direito baixo, que não tem ar-condicionado, mesmo estando aí há tantos anos sendo utilizada. E uma escola que tem um dos principais IDHs. Uma pessoa que estuda na escola, ela é muito bem conceituada na questão da educação, mas que infelizmente não tem o que seria de benefício para uma criança que está numa escola boa. Então nós vemos que todas as situações que ocorrem hoje, ela tem a necessidade de haver um debate. E esse debate não está acontecendo. Agora, deputado, eu quero pegar até o gancho nisso que o senhor está falando, que o projeto da criação da região metropolitana acaba sendo bom para todos. De repente, cada município não vai só olhar para o seu próprio umbigo. E o senhor está falando dessa união. E aí o senhor subiu ontem na tribuna e disse que é hora do governo de São Paulo analisar essa proposta. E eu queria saber qual que é o posicionamento do Poder Executivo. De que forma o Poder Executivo está recebendo essa proposta da criação da região metropolitana? Olha, nós tivemos na semana passada a visita de um secretário de Estado na região de São José do Rio Preto, que ele foi conversar sobre a questão da pandemia que está acontecendo, infelizmente, do Covid. E um dos assuntos que ele trouxe à tona para a mídia regional foi justamente essa, a necessidade da criação da região metropolitana em São José do Rio Preto. Então, como existe essa necessidade, o nosso projeto está aqui desde 2019. Entende? Tanto a aglomeração como a região. Então, se nós optarmos pela aglomeração, que foi o que aconteceu com Franca, nós temos um projeto nessa casa em tramitação que rapidamente você pode organizar 48 assinaturas, levar para a votação e o governo aprovar, como nós fizemos aqui com a Lei 1.261, que definiu as instâncias e os municípios de interesse turístico, que não houve um posicionamento do governo, houve um posicionamento da Casa, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é quem define regras de lei e que fez com que houvesse aí o regulamento para 70 instâncias e mais 140 municípios de interesse turístico. Então, se nós temos condição de nos organizar aqui, de fazer uma lei justa, uma lei realmente adequada para a população, nós temos aí vários projetos. Nós temos projetos que foram tramitados nessa casa já em 1900 e alguma coisa, mas que até hoje não chegou à população a questão final. Então, vamos pensar, no ABC nós temos 7 cidades
E as 7 cidades estão interligadas com o trem, com as rodovias, estão interligadas ali com vários benefícios que levam a população rapidamente a se locomover de um canto para o outro, a estar indo em locais onde ela possa ter toda a distração para sua família, ela possa ter melhores locais para que o seu filho possa estudar ou para que essa pessoa possa se especializar em uma área. E o que você olha no interior? Não tem. Você tem lá mais de 96 municípios, porque nós temos os distrito com 4, 5 mil habitantes, é igual a uma cidade. Então, nós temos mais de 96 municípios. E que você não tem, muitas vezes, nesse município, nada. Município de São Francisco. Tá bom, é um município pequeno, que produz, vive da agricultura, principalmente da uva, mas que você vê que, o que ele tem lá? Se você falar de saúde, ele tem uma UBS. Se você falar de escola, ele tem lá o básico, uma escola estadual, uma escola municipal. Se você falar de social, depende da cidade regional. Então você vê que a limitação é muito grande. Por outro lado, se ele tem uvas ali, plantação de uvas, ele pode ser um atrativo turístico para toda a região. Então, o senhor falou também da região aqui do ABC, né? Existe um conselho de prefeitos do ABC que se reúne ali com uma certa periodicidade, porque muitos dos interesses ali são interesses do grupo e não só de um município. Então, a criação da região metropolitana de São José do Rio Preto viria para isso, né? Para haver uma discussão de interesses que sejam do grupo de municípios ali envolvidos, né? Com certeza. E quando você fala do ABC, eu vivi 32 anos da minha vida no ABC, eu fui concursado da Eletropaulo e coordenei um trabalho muito grande durante 9 anos aqui na região do ABC. E quando se resolveu jogar resíduos do rio Tietê dentro da parte da represa Billings para poder sustentar a usina R-Born, para poder gerar energia e também enviar água para Santos, água potável para Santos, houve uma grande discussão. Né? O que isso prejudicaria, o que beneficiaria a questão ambiental? E aí nós temos Ribeirão Pires hoje definido como área ambiental. É uma área de preservação ambiental, mas tudo isso houve critérios. Agora imagine, você destrói a Billings e não dá nada em troca para a população. Como fica isso? Fica um desastre. E nós vemos que esse desastre ele tem que acabar, porque os recursos que vêm da região noroeste, de todos os municípios para o estado de São Paulo, está voltando de que forma? Está beneficiando realmente cada cidade de que forma? Havendo a região, definindo-se a região metropolitana, nós vamos definir o regramento também desses recursos. Calma aí, vamos fazer lá um VLT ligando a algumas cidades. Nós podemos rapidamente falar sobre isso. Vamos supor, de Rio Preto a Mirassol, de Mirassol a Bálsamo, de Bálsamo a Neves Paulista, Monte Aprazível. Isso rapidamente seria interligado. Você tem Rio Preto a Guapiaçu, né, que dá lá o quê? 10 quilômetros. Você tem Rio Preto a Badibacite, que dá 6 quilômetros. Você tem Rio Preto a Cedral. Então você tem como fazer uma grande análise e que os investimentos vão gerar nessa região uma mudança de vida para a população. O senhor tocou num ponto agora que eu já iria lhe perguntar. A implantação de outras regiões metropolitanas sempre melhorou o PIB, aumentou a industrialização, despertou interesse econômico. Como será levar também esse desenvolvimento para São José do Rio Preto? O que o senhor acha que pode surgir a partir da criação da região metropolitana de São José do Rio Preto do ponto de vista econômico? Olha, Rio Preto hoje já é considerada a segunda melhor cidade para se morar no Brasil. Tá? Pelas universidades, as faculdades, a questão de logística, a questão do comércio, que é muito forte, o aeroporto, que ali está, que nós temos aí uma grande discussão para se tornar um aeroporto internacional. Então, você já tem Rio Preto como uma base. O que nós precisamos fazer é que essa base comece a levar uma oxigenação para toda a região.
Por quê? Quando você fala de uma região metropolitana, você está falando aqui, primeiro, planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Bom, se nós falarmos de planejamento, qual é o planejamento que existe hoje? Nenhum. Eu estou aqui, você está lá, e eu não quero saber de você e você não quer saber de mim. Se houver planejamento, é individual, né, de cada município, né? Não é regional. Exatamente. Não é uma coisa que se interliga, não é uma coisa que faz a família existir. Você está lá, resolve casar-se, você escolhe a esposa, você projeta quantos filhos, o que os filhos terão, quantos anos estarão ali fazendo o trabalho juntos para poder ter um objetivo final. Então, qual é a projeção para o seu filho? O seu filho vai ser formado em quê? Vai estudar na onde? Vai ter qual a segurança? Agora, sem planejamento não existe nada, né? Nós vemos, infelizmente, que os pequenos municípios que foram criados no estado de São Paulo, eles foram criados aqui dentro apenas por um critério político, não administrativo e muito menos na questão de planejamento ou organização. E aí nós temos também a cooperação entre os diferentes níveis de governo. Bom, vamos cooperar governo estadual, vamos cooperar governo federal, vamos buscar recursos internacionais, entende? Então, nós temos no Noroeste Paulista muitas ações com cientistas que principalmente pesquisam a questão do câncer, né? De soluções. E você vê que não há, para esses cientistas, muitas vezes, o benefício adequado. Então, nós precisamos ver isso aqui. Mediante a descentralização, a articulação, a integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, com atuação na região, visando o quê? No máximo de aproveitamento dos recursos públicos a eles destinados. Agora, Rio Preto, nós vamos dizer aí que está chegando aí a 2 bi, e aí você tem Mirassol chegando a 200 milhões, você tem Bálsamo chegando a 90, e quando você vai chegando mais para alguns municípios mais isolados, você chega lá que o município tem 1 milhão por mês para cuidar da saúde, da educação, do social, da segurança, da habitação. É totalmente inviável. Então, você começa a ter muita migração e você vê que hoje a cidade de Rio Preto em si está inchada, né? Nós temos a região norte e a região sul de Rio Preto e que hoje estão aí construindo um hospital já na região norte para atender a população que dá mais de 180 mil moradores só na região norte de Rio Preto. Então, nós temos aí um item também que é a utilização racional do território. Por que Rio Preto vai usar toda a água do aquífero? Hoje nós vemos uma dificuldade muito grande, porque nós estamos usando água mineral, muitas vezes para utilizar essa água indevidamente, lavar a calçada com água mineral, lavar meu carro com água mineral. Entende? Então nós vemos que o debate ele é muito amplo, é uma coisa que vai muito longe, né? Então os recursos naturais, a cultura, qual é a cultura? Rio Preto é a cidade da viola, mas Mirassol é a cidade amiga, uma cidade que tem uma cultura muito focada ali a questão da família, a questão religiosa, a questão da Mata Atlântica. O que nós vamos fazer? Badibacite é só uma via que atravessa a BR-153 para chegar a outros locais. Então nós estamos muito longe do que é realmente um debate de região metropolitana. Precisamos começar isso rápido. Deputado, o nosso tempo aqui está quase esgotado, mas eu quero fazer uma última pergunta para o senhor. Nós estamos aqui já finalizando o segundo mês de fevereiro, né, entrando aí no mês de março. O ano está começando com a pandemia, mas mesmo assim a todo vapor. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, quais são as suas expectativas em relação aos seus trabalhos dentro da Alesp aqui nesse ano de 2021?
Olha, eu acho que o principal ponto hoje é debater questões pontuais, que nem nós estamos aguardando um posicionamento do governo. Muitas vezes o fechamento, né, de municípios, como nós vimos Araraquara, é uma coisa para se debater. Por que não tem leitos se todos esses anos foram investidos recursos nos hospitais municipais, nos filantrópicos, nos regionais? Por que hoje nós não temos respiradores? Então, a pergunta que fica aí para a pessoa que nos ouve, que nos assiste pelas redes sociais: por que motivo as pessoas estão hoje tendo que fechar todo o município por falta de um respirador? Se o recurso chegou, por que não se adequou? Por que não comprou os equipamentos ideais? Então, nós vamos fechar o estado inteiro, vamos parar, vamos fazer uma destruição na questão da geração de recursos, sendo que outros países lá fora não estão fazendo isso. Eu estive na Coreia e ninguém me barrou para ir no shopping em plena pandemia na China. Eu estive em 4 estados da Coreia, estive em empresas, estive no metrô, e todas as pessoas estão vivendo com o distanciamento, com a máscara, mas estão vivendo. Eu participei de evento, e um evento muito importante, porque nós fomos o único deputado, a única pessoa política a estar indo na Coreia do Sul debater a paz mundial. Uma paz que não está só em guerras, não está só em muitas ações que as pessoas falam: não, a fome é um problema. As pessoas estão morrendo por não ter alimento em um país. Isso não deixa de ser uma questão mundial a ser debatida. Então, acho que essa casa ela precisa se reunir e unir forças para que a gente possa pegar o orçamento do Estado e definir critérios. Calma aí, o que está faltando é respirador? Será que o nosso país não tem condição de produzir um respirador? Será que nós vamos ficar dependendo de outros países que vendeu respiradores para um estado a R$27 mil e ao nosso estado a quase 400 mil? Será que nós vamos continuar aceitando a depender só de fora, porque nós não temos capacidade, nós não temos universidades que estão prontas para produzir? Eu acho que nós precisamos começar a fazer uma política para dentro e não para fora. Eu dar o que eu tenho, como uma coisa que nós estamos vendo no estado de São Paulo, toda a soja plantada aqui no nosso estado ou no nosso país está indo embora, onde outros países já compram essa soja durante 10 anos. Mas por que eles não compram então o óleo de soja, a farinha de soja, o leite de soja? Não, eles têm que comprar os produtos derivados da soja. Agora, isso nós precisamos sim levar à população, que não é só o recurso financeiro para um. Eu sou um fazendeiro, eu vou vender todos os meus bois aqui para um outro país. Mas calma aí, e nós aqui dentro? Você está produzindo aqui dentro, o que você está deixando aqui para dentro? Deputado, são ótimos questionamentos e com certeza teremos outras oportunidades de conversar a respeito desses temas também. Mas por hoje eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, deputado Sebastião Santos, do Republicanos, que está nesse momento atrás da aprovação da Lei Complementar número 57, de 7 de agosto de 2019, que cria a região metropolitana de São José do Rio Preto. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Eu que agradeço. E agora...